Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, a gente está aqui na sede da Sinvexis para falar para vocês um pouco sobre a semana da Invexis. Eu estou aqui junto com o professor Felipe Copo, que é uma das pessoas mais experientes aqui na CCCI, na questão da Invexologia. E Felipe, eu queria te agradecer, né, por você estar participando. Eu agradeço. Primeiramente, né, eu queria perguntar para você se você pode falar um pouco sobre a história do professor Valdo Vieira na inauguração da Sinvexis, quando ele falou da previsão da chegada de novos intermissivistas e a relação disso com a semana da Invex. Legal. Então, a Sinvexis ela foi lançada na segunda semana da Invexis, em 22 de julho de 2004. E na verdade foi no dia seguinte ao lançamento da Sinvexis, o professor Valdo me viu no CAEC e me chamou e comentou comigo que a expressão que ele utilizou foi que teria aberto a porteira. E aí eu não entendi, né, muito bem o que ele estava querendo dizer com isso, e o que ele me explicou é que durante o lançamento da Sinvexis, o curso intermissivo estava em peso durante o lançamento da Sinvex, visto que a aula daquele dia do curso intermissivo era o próprio lançamento da instituição. Então, daí a gente teve, né, isso explica muitas das percepções que a gente teve durante o lançamento da Sinvex, porque a gente percebia o ambiente extrafísico, os intermissivistas, assim, era muito palpável, era praticamente como se a gente percebesse as consex materializadas durante o lançamento da Sinvexis. Então, o professor Valdo comentou que aquele momento extrafísico ele foi extremamente importante porque muito das consciexes que estavam presentes estavam aguardando a Sinvexis ser lançada para que pudessem ressomar. Inclusive, ele falou que naquele momento a Sinvexis estava atrasada já, ou seja, a Sinvexis tinha um dia de vida e já estava atrasada. Isso em razão do processo extrafísico, né? Então, existia uma série de consciexes que ele me explicou que já tinham finalizado o curso intermissivo e que eram consciexes que tinham uma relação mais estreita com a invexologia, queriam trabalhar com a inversão existencial, que provavelmente chegariam até a Sinvexis, porém elas não podiam ressomar porque elas não tinham sentido ainda a energia da instituição de maneira mais veemente para que pudessem ressomar e procurar essas energias, procurar esse contato com esse padrão, né, de holopensene, de energia. Então, era preciso que a Sinvex fosse lançada para que essas consciências pudessem, então, ter esse contato e já intrafisicamente, enquanto consciência, procurar, né, buscar onde é que estavam essas energias, esse padrão de holopensene, esse padrão de energias, e quando estivesse presente na Sinvex, reconhecesse. Então, daí o fato da Sinvex estar atrasada, porque elas estavam aguardando, e daí o fato de ter aberto a porteira. Porque no momento que a Sinvex foi lançada, existia um grupo, né, que estava aguardando e a partir daí poderiam ressomar. Né? E qual que é a relação disto com a Semana da Invex? Isso tem uma relação direta com a Semana da Invex, inclusive deste ano, de 2019, porque na época o professor Valdo me falou que a prospectiva que ele fazia é que essas consciências iriam começar a chegar na Sinvex a partir de 15 anos de idade. Se a gente pegar a Semana da Invex de 2004 e colocar mais 15 anos, o deadline, aí o prazo que nós temos, né, a ideia que nós temos é 2019, ou seja, neste ano. E o que o professor Valdo comentou é que o campus de invexologia ele serviria como ponto atrator dessas consciexes e que então nós, a Sinvex, teríamos um deadline de ter um campus que fizesse o receptivo dessas consins, ex-consciexes, porque este então seria o ponto de convergência, né? Então essa Semana da Invex de 2019, ela tem uma importância muito grande porque ela fecha aí esses 15 anos e fecha aí um prazo, né? Não um prazo, mas uma referência que nós temos para estarmos mais abertos enquanto instituição, para estarmos mais acolhedores enquanto instituição para poder fazer o receptivo dessas ex-consciexes, hoje consins, né? E daí a relação direta com a Semana da Invex, visto que a Semana da Invex é o principal ponto de reunião, de atração, de convergência dos inversores existenciais. Então a relação aí é esta. Então, assim, você até já respondeu um pouco da minha segunda pergunta, né? Que é essa questão, assim, de o que você já percebeu de bastidores extrafísicos da Semana da Invex. A questão extrafísica, assim, da Semana da Invex, na minha percepção, mas eu acho que não só, tem muita gente que coloca isso, é a questão mais ostensiva dos amparadores em trabalhando junto com as consins, né? E quando a gente faz uma reunião
que a gente tem um grupo de inversores existenciais junto com amparadores que trabalham especificamente junto a esse grupo, assistindo esse grupo, obviamente que a gente também vai ter as consciex interessadas nesse processo. Então você acaba fazendo a junção de consins que trabalham com a inversão existencial, consciex que estão provavelmente se programando para trabalhar com a inversão existencial, para utilizar a inversão existencial, e amparadores que fazem a assistência aí tanto das consciex quanto das consins. Então, por exemplo, nessa semana da Invex de 2004, nós tivemos uma aula explícita do curso intermissivo relacionada à própria instituição ou à própria semana da Invex. Isso tem uma relevância muito grande, porque você começa a pensar no impacto não só de lá para cá, ou seja, do extrafísico para o intrafísico, mas o impacto que nós temos, que nós fazemos nos cursos intermissivos. Então, o impacto do intrafísico para o extrafísico. Então, quando a gente está participando da semana da Invex, a gente tem a possibilidade de perceber essa interação, curso intermissivo, amparo e o próprio trabalho feito aqui de assistência pelos praticantes da técnica da Invex. Então, esse amparo mais ostensivo, essa presença dos intermissivistas, uma coisa que é muito perceptível, muitos dos intermissivistas, muitas consciex que estão presentes, elas estão fazendo estudo de caso com os inversores existenciais. Porque pensa só, se você está no curso intermissivo, estudando, programando a sua próxima vida, e você estuda a técnica da Invex enquanto ferramenta de otimização dessa sua próxima vida, e você tem um grupo de pessoas que já está vivenciando isso, utilizando a Invex, tendo seus desafios, os seus acertos, os seus erros, você tem um grupo muito interessante para ser analisado, para ser observado. E quando você tem uma reunião deste grupo, se você é consciex, que em tese a consciex está com maior propensão a estar com a lucidez expandida, ter uma noção melhor do que é o mais discernível, aquilo que é mais interessante de pensar em termos evolutivos, é natural que você pense em participar do evento enquanto consciex para observar como é que estão essas consins. Então essa interação é uma das coisas que a gente percebe muito, essa observação, ela é muito presente durante a semana da Invex, de intermissivistas observando, aprendendo também com as consins. E, por outro lado, você tendo um ambiente extrafísico mais, vamos dizer, com maior presença de amparadores intermissivistas, obviamente você qualifica o holopensene e você permite que essas consins também sejam assistidas, ou seja, nós sejamos assistidos pelas próprias consciex presentes. Então, essa relação curso intermissivo e semana da Invex, eu acho que é algo muito marcante em todas as semanas da Invex que a gente já teve. Sim. E assim, isso também é muito condizente com experiência que eu já tive também na própria semana da Invexis, porque eu lembro que quando eu vim, que teve a inauguração da sede, aqui da sede da Sinvexis, a percepção que eu tinha, assim, é que é como se tivesse uma outra leva de intermissivistas assistindo essa inauguração da Sinvexis e que eles estavam sentindo mais confiança no trabalho justamente por ter acontecido essa inauguração. Perfeito. Então essa percepção assim, foi muito forte e tanto que eu vi que muitas pessoas que estavam participando também tiveram essa percepção. Teve pessoas que ficaram até emocionadas e tal, porque você olhava um tanto de gente branquinho descendo aqui para a sede, chegando, e ficava assim, nossa, mas isso aqui tá tipo curso intermissivo. É assim, é muito comum a percepção das pessoas se sentirem no curso intermissivo, Isso não é só para um processo cognitivo, de você trabalhar com ideias do curso intermissivo, é porque o curso intermissivo muitas vezes está presente mesmo. Então, na hora que você percebe as energias de quem está no curso intermissivo, isso faz rapport com o seu curso intermissivo, com o seu processo intermissivo. Então, é muito, muito perceptível essas energias do curso intermissivo, porque muitas vezes eles estão presentes de fato. Então, isso é professores de curso intermissivo, alunos de curso intermissivo, amparadores. E isso tudo, no meu entendimento, acaba fazendo a junção de tudo isso que faz a força da Semana da Invex, que faz a força, por exemplo, o Congresso de Inversão Existencial, que acontece normalmente dentro da Semana da Invex, é o congresso mais longevo dentro da Conscienciologia. Ele está na 15ª edição agora, em 2019. Nós não temos nenhum congresso dentro da Conscienciologia que já está na 15ª edição. Isso é muito sério de se pensar. Legal. Porque, em geral, a gente pensa muitas vezes que o jovem ele é disperso, Ele começa e não termina, mas o principal evento da Invexologia, ele não só continua, como ele é o mais longevo hoje de toda a Conscienciologia. Então, é muito sério a gente pensar nisso. Legal. E também tem a questão, assim, de que, minha próxima pergunta,
você foi indicado no verbete Elencologia como referência na especialidade em Vexologia. No que você vê assim, que a sua participação na Semana da Invexis ela contribuiu para essa construção dessa representatividade? Eu acho que muita coisa, sabe? Acho que a primeira coisa que é legal a gente pontuar, né, é que essa questão não é só eu, né? Existem várias outras pessoas que têm uma representatividade muito forte dentro da Invexologia, né? Mas falando especificamente do meu caso, provavelmente de todas essas pessoas que têm essa força dentro da Invexis, a Semana da Invexis ela é parte fundamental dessa construção. Porque, por exemplo, no meu caso, eu participei até hoje de todas as semanas da Invexis que tiveram, né? Dos congressos em si, eu não participei de um especificamente, que foi o que aconteceu lá na Aracê. Eu não pude viajar até lá e não pude participar. Então, são 13 semanas da Invex até agora e 14 congressos de inversão existencial, né? Obviamente que isso mostra um nível de priorização em relação à própria técnica da Invexis. E, principalmente, o que mais isso me ajudou foi entender não só sobre a Invex, mas entender sobre a prática da Invex. Porque quando você lê um livro sobre inversão existencial, quando você tem uma aula, ainda é um processo teórico, né? Então, você está olhando a Invex sobre um prisma de uma técnica que busca isso, que busca aquilo, que vai mexer com isso, que vai mexer com aquilo. Isso é muito importante de a gente fazer e entender, porque você não vai conseguir praticar uma técnica se você não entende sobre ela. Mas um outro lado da moeda, que é tão importante quanto ou até mais, é você entender a prática dessa técnica. Então, quando você participa da Semana da Invex, você vê os cases, você vê os casos práticos, não só o seu, mas de outras pessoas que estão mais ou menos ali todos no mesmo patamar, estamos todo mundo no mesmo barco. Então, as dificuldades, os desafios são mais ou menos os mesmos. Então, você consegue identificar situações que outros inversores existenciais estão com dificuldade e você também está, e você pode pensar e trocar junto em soluções. Você pode encontrar pessoas que estão com facilidade em algo que você tem dificuldade, você pode ver como é que aquelas pessoas atuam. Você pode ver situações que você tem facilidade que você nem leva muito a sério, porque aquilo é quase natural para você, mas daqui a pouco num ambiente deste você percebe que a maioria na realidade até tem dificuldade com aquilo, e que aquilo é uma singularidade sua, e essa singularidade pode ser trabalhada de maneira assistencial. Então essa percepção de onde eu estou, né, dentro de um grupo, eu acho que isso é muito importante dentro da Semana da Invex. E aí, isso a gente falando de uma Semana da Invex individualmente, né? Ou seja, você perceber outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você e poder trocar. Isso é das coisas mais sérias que tem. Até porque eu recentemente venho pensando muito assim, cada vez dando mais valor para a questão de grupo dentro do nosso processo evolutivo, porque as ideias da conscienciologia, as ideias da invexologia, elas são extremamente avançadas, mas se você tirar a questão do grupo, você fica muito aquém no seu processo cognitivo frente a essas próprias ideias. Porque é justamente na troca, no debate, que eu acho que a grande singularidade hoje da CCCI é você poder debater tudo isso de maneira aberta. A gente tem, por exemplo, serenões, evoluciólogos que provavelmente não, com certeza tem uma cognição muito acima da nossa em relação a esses temas, mas que às vezes estão lá trabalhando de maneira intrafísica mais isolados, né? Tem processo extrafísico que dá cancha, que dá todo, né, o arcabouço, a troca, etc. Mas aqui a gente tem a possibilidade de fazer o processo extrafísico em grupo e o processo intrafísico em grupo de maneira aberta. Isso tem uma relevância muito grande no nosso processo evolutivo. E a Semana da Invex permite isso. E permite desde a base, né? Então você começa a ir isso desde cedo. Isso tem uma relevância muito grande, porque é diferente você começar a debater abertamente essas ideias, por exemplo, com 40, 45, 50 anos. Sim. É diferente você poder debater isso desde a sua base de formação acadêmica, intelectual, financeira, social. Então, você poder debater todos esses temas de maneira aberta é muito relevante. Uma outra questão que a continuidade, aí é o outro lado da moeda, né? A continuidade na Semana da Invex, o que permite? Você, além de fazer essa comparação, se situar dentro do grupo, você começa a perceber as mudanças das pessoas de um ano para o outro. E isso também tem uma relevância muito grande, porque, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que ela tem a mesma dificuldade que você, ponto. No outro ano, você vê que ela já superou isso, e você não. Como é que fica? Por outro lado também, às vezes você está numa Semana da Invex, que você se vê lá na mesma dificuldade que outras pessoas, e no outro ano você percebe que aquele grupo ainda está com dificuldade e que você já superou aquilo, então, e você às vezes não tinha nem percebido.
Então, essa continuidade na semana da Invex é uma coisa muito séria, porque você consegue avaliar os resultados, e para avaliar resultados você precisa de tempo. Então, uma coisa é você participar da semana da Invex pontualmente, outra coisa é você participar da semana da Invex em sequência, porque você começa a ter uma noção, não só de onde você está, mas como que o grupo está se movimentando e como você também está se movimentando dentro desse grupo. Aí não falo da questão social, falo da questão mesmo de recim, de superação de trafares, de trabalho de maneira mais enfática com os trafores, de superação de crises, de aumento da singularidade, de aumento do trabalho com a singularidade essencial, enfim. Você começa a ter uma noção muito mais de movimento, e isso eu acho que é muito importante. Eu, pelo menos, sou muito grato à Semana da Invex, porque se eu for falar o evento que mais me ajudou até hoje para ter essa noção mais macro do processo evolutivo, foi a Semana da Invex, porque é quando a gente sai da teoria e consegue falar de maneira prática sobre as coisas que estão acontecendo, pelo menos da minha visão. Assim, eu participei de muito menos semanas da Invex que você, né? Mas eu também, a minha prática também é muito nesse sentido também, de ver, principalmente essa questão que você falou das reciclagens que a gente vê que as pessoas fazem, né? E aí você também faz uma reciclagem que você assiste outra pessoa, então eu acho muito relevante dentro disso que você está falando. Porque, por exemplo, né, só um caso para a gente pensar, né? Às vezes a gente escuta assim, nossa, escrever um verbete é tão difícil e tal, ou não tem experiência, ou aquela frase, né? Mas eu vou falar do quê? Né, vou escrever sobre o quê? Aí você chega na semana da Invex e você vê uma pessoa de 11, 12, 13 anos que escreveu um verbete. Então esse senso prático da coisa ela é muito sério. Sim, muito sério. Sim. Então, pessoal, a gente vai encerrar esse primeiro bloco de perguntas. No próximo bloco nós vamos falar sobre a Semana da Invex e a relação com o curso intermissivo. A gente já falou um pouco, né, nisso, sobre esse bloco, mas no outro a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, se vocês quiserem, fiquem ligados aí no nosso próximo vídeo.